Turma, fala galera que curte o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente, e no vídeo de hoje, né, depois de alguns dias aí sem vídeo, trago para vocês aí a história de um carro muito bacana, um carro que teve uma participação muito especial aqui no Brasil e que, na minha opinião, inaugurou um segmento que até a sua chegada não existia no Brasil, que era o segmento de hatches médios. Mas antes da gente entrar na história desse carro maravilhoso que é o Chevrolet Cadete, nós vamos aqui pedir para você, parceiro, você amigo, você amiga que curte aí o trabalho do 676 Clube, por favor, gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like e ative o sino das notificações. A gente tem perdido, né, infelizmente, a visualização de muitos dos nossos inscritos, porque simplesmente o sininho não está lá ativo. E o algoritmo do Facebook, perdão, o algoritmo do YouTube, melhor dizendo, ele está cada dia mais crítico em termos de recomendação de vídeo. Então a gente pede para você que, por favor, que curte nosso trabalho e que é inscrito, mas ainda não ativou o sino das notificações, ative, porque sempre que a gente postar conteúdo novo, você será notificado em primeira mão. E lógico, né? Você fortalece aí o nosso canal que visa levar informação de qualidade para você. Então, por favor, nos ajude nisso daí, tá bom? Bom, meus queridos, Chevrolet Cadete, né? Eu vou resumir a história do Cadete. Vou resumir, digamos assim, a participação dele no Brasil, porque a história desse carro, gente, é muito grande. É muito grande. Para vocês terem ideia, a história do Cadete propriamente dita, ela se iniciou na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, tá? O Cadete A, ele foi lançado lá em 1938, ou seja, um ano antes aí da Segunda Guerra Mundial, né? Que para quem não sabe, ocorreu de 1939 a 1945. Então, turma, para que a gente possa ter um vídeo mais objetivo com aquilo que aconteceu aqui no Brasil, eu vou resumir, eu vou, aliás, me ater a contar para vocês a história do Cadete aqui no Brasil. Bom, para quem não sabe, Chevrolet Cadete, ele foi inaugurado, digamos assim, foi lançado, melhor dizendo, aqui no Brasil, no ano de 1989, ok? Ele, na minha visão, novamente, eu acho que se a gente estudar o mercado, a gente pode afirmar isso. Ele inaugurou o segmento dos hatches médios, não existia esse segmento aqui no Brasil, tá? E inicialmente, o Cadete, ele foi lançado aqui no Brasil com basicamente uma carroceria, que foi a hatch de três portas, que é essa que a gente vê agora na imagem que eu vou deixar para vocês, que inclusive é a mesma imagem que está dando fundo aqui ao nosso computador, né, com esse belíssimo Cadete GS. Inclusive essa imagem foi uma das imagens do lançamento do modelo aqui no Brasil, tá? E o que que acontece, gente? Falando em termos de história, o Cadete ele foi fabricado no Brasil de 1989 a 1998 e nesse percorrer, né, de 9 anos aí, nesse transcorrer de 9 anos, nós tivemos um total de 4 variações de carroceria do Cadete aqui no Brasil, sendo elas hatch de três portas, que foi a que fez mais sucesso, conversível, perua, que para quem não se lembra era a Cadete Ipanema, né? De três portas, e perua Cadete Ipanema de 5 portas. Então nós tivemos essas 4 carrocerias aqui no Brasil. Lá fora, para vocês terem ideia, existiu carroceria também sedã, tá? Sedã de 5 portas, de 4 portas, melhor dizendo. Mas essa carroceria a gente não teve aqui no Brasil. Tivemos somente essas que eu mencionei para vocês. Então, turma, nós podemos dizer que o Cadete ele trouxe uma série de primazias, tá? Em 1989, tecnologias que até então não existiam no nosso mercado. Uma delas, tá? São os vidros rentes à carroceria. Eu vou colocar uma foto aqui focando nisso, porque o Cadete foi o primeiro veículo nacional com o para-brisa colado na carroceria. Ou seja, a fixação não utilizava mais aquela guarnição tão tradicional nos veículos e passou a utilizar uma cola, um adesivo, né, e com base em PU, e que fazia com que o vidro ficasse praticamente rente à carroceria. Isso também é possível ver na construção lateral do Cadete, porque os vidros eles são muito próximos à borda das chapas, né? Eles são muito rentes à carroceria. Isso tudo demonstra uma preocupação aerodinâmica, jamais vista até então, o que deixava o coeficiente de atrito desse carro muito interessante, tá? Ele
praticamente aí cortava o vento, né? No meio de tantos veículos quadrados que nós tínhamos nessa época, o Cadete ele trouxe essa primazia. E naturalmente, quando você tem um coeficiente de atrito aerodinâmico bacana, você tem um melhor desempenho. Você tira um pouco da carga, né, do conjunto motopropulsor de gerar o desempenho e também divide essa carga, né, com a aerodinâmica. Então o Cadete ele foi um dos primeiros carros, ou melhor dizendo, ele foi o primeiro carro no Brasil com essa preocupação, ok? E ele trouxe muita coisa bacana que não existia na ocasião. Além, logicamente, dos próprios hatch médios, né? Aquele hatch que não era pequeno, ele trazia um bom porta-malas. Os porta-malas do Cadete, ele, na categoria dele, era o único, né? O espaço interno era mediano, se a gente vai comparar aí com os veículos que a gente tem hoje, né? Nos bancos dianteiros é um espaço bacana, no banco traseiro já não era tão legal. Eu falo porque eu tive eu fui um proprietário de Cadete, feliz proprietário, diga-se passagem, né? Eu tive um Cadete Light 1.8 FI 94, a álcool, fiquei 4 anos com o carro só me deu alegria. O carro era muito bom, já nós vamos falar do Light aí, tá bom? Mas, voltando aí nas características básicas do Cadete, ele, cara, era diferente de tudo que existia no mercado até então. E o que que acontece? Inicialmente ele veio para brigar com carros que não eram considerados médios, mas que tinham versões que se equiparavam em preço. Então, o Cadete, quando ele foi lançado aqui, para vocês terem ideia, ele foi lançado em 3 versões básicas. Cadete SL com motor 1.8 a álcool ou gasolina, carburados. O Cadete SLE 1.8, também carburado, né, álcool gasolina, e o Cadete GS 2.0, esse com motor a álcool e gasolina, sendo que majoritariamente em 89 motor a álcool 2.0, tá bom? Eu acho que o motor a gasolina só veio em 1990, mas eu vou deixar aqui nos comentários depois para confirmar essa informação para vocês, ok? E o que que acontece, gente? O carro trouxe um refino, um nível de equipamentos muito bacana. Para vocês terem uma ideia, era possível você equipar um SLE com teto solar, manual, claro, né? O teto solar que equipou o Cadete SLE, o GS e posteriormente o GSI eram tetos solares manuais, mas não deixa de ser bacana, né? E o que acontece, gente? A gama de itens de série desses carros era muito interessante. Você poderia equipar o carro com regulagem de altura de volante, regulagem de altura de banco. No caso do Cadete GS, bancos recaro. Você tinha também o computador de bordo, você tinha o ar-condicionado frio e quente integrados como opcional também. Você tinha o teto solar. No caso do Cadete GS, nós tínhamos uma decoração externa muito bonita, com os para-choques diferentes das versões SL e SLE. Você tinha os faróis de neblina no caso dos para-choques dianteiros, você tinha a lanterna traseira de neblina no para-choque traseiro, essa faixa decorativa preta que existe, né, na tampa do porta-malas dá um charme todo especial pro carro. As entradas de ar decorativas do capô também, o próprio para-choque dianteiro que tem um desenho muito mais agressivo. Pô, isso deixa o carro com um diferencial visual muito bacana. E em especial o GS, ele veio para concorrer com os esportivos da época, que era Gol GTI, melhor dizendo, Gol GTI, Scott 1.8 XR3, né, em 89, já não tinha mais o 1.6, era o XR3 1.8. No caso do GTI 2.0, né, o primeiro veículo aí com injeção eletrônica, mas o GS ainda vinha com carburador, embora, né, com essa tecnologia considerada já ali, né, praticamente defasada, o carro trazia um número de desempenho muito bacana, porque ele se valia de um bom carburador. Ele vinha com um carburador 2E e, falando ainda do GS, com uma relação de marchas mais curta. Então isso deixava o carro muito esperto, embora existiam críticas para a rotação do motor elevada em alta velocidade, ou seja, quando você andava com o veículo em rodovia em quinta marcha, a velocidade de cruzeiro aí de 100 a 110 km por hora, a rotação do motor ficava muito alta, ficava na casa dos 3.000 RPM, era muito. E isso só foi corrigido em 1991, no caso do Cadete GS, quando ele passou a receber a caixa F16, que é uma caixa mais longa, que, se não me falha a memória, era derivada do Monza Classic. Inclusive, eu tive o Monza Classic, né, 90-91, com essa caixa, e realmente é uma caixa muito mais longa. Bom, turma, no mesmo ano, né, de 1991, chega aí a Ipanema, né? A Ipanema ela não foi lançada logo de cara, ela foi lançada somente em 1991 para compor a linha General Motors.
O estilo um pouco controverso, a gente sabe que infelizmente tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam da Ipanema, por conta principalmente do desenho traseiro, né? O design traseiro é muito abrupto, você tem um teto reto que acaba numa queda, bem dizer, né? Então foi alvo de crítica na época. Eu particularmente acho o desenho da Ipanema agradável, principalmente o da Três Portas, eu acho ela muito bacana, com aquela janela longa lateral, né? As duas janelinhas, melhor dizendo, laterais eu acho bem bacana. Teria uma sem problema nenhum, né? E qual que era a grande sacada da Ipanema? O espaço para bagagem, tá? O espaço entre eixos era o mesmo, então você não tinha diferença no espaço interno, né? No caso ali, o espaço para o banco traseiro, o acesso que era, né, inicialmente ali com 3 portas não era dos melhores, era o mesmo acesso do cadete, mas o espaço para bagagem era generoso, era um espaço bem bacana, tá? E o bacana da Ipanema é que ela trazia os mesmos equipamentos, tanto de série quanto opcionais, do cadete hatchback. Então você tinha a versão SL, versão SLE, inicialmente com motores 1.8, e você poderia equipá-la, né? Também da mesma forma que você poderia equipar o cadete SL e cadete SLE. No mesmo ano de 1991, uma primazia muito bacana foi colocada pela General Motors na linha Cadete, não só na linha Cadete, mas também na linha Monza, que foi a injeção eletrônica digital, é isso mesmo. Por incrível que pareça, gente, em 1991, nós tivemos a inserção da injeção eletrônica EFI Rochester, que apesar de ser, né, apenas um bico, já era uma injeção digital em toda a linha cadete de entrada, ou seja, cadete SL, cadete SLE, Ipanema SL, Ipanema SLE, ok? Então você tinha a opção inclusive de álcool gasolina, inclusive essa injeção eletrônica com etanol foi a primeira injeção eletrônica a trabalhar com combustível vegetal no mundo. Foi uma primazia muito bacana, né? E no caso do cadete esportivo, que era o nosso antigo GS, ele se transformou em cadete GSI. Isso tudo que eu estou falando para vocês sobre injeção ocorreu em setembro de 91. Então esses carros eles já chegaram no mercado como modelo 92. Então você não vai encontrar, por exemplo, um cadete SLE 91 com injeção, ele vai ser carburado. Mas 91, 92, injeção eletrônica. E aí chega aí o nosso cadete GSI, que trazia, né, um motor 2.0 com injeção eletrônica, só que multiponto, uma injeção aí que trabalhava com 4 injetores, com uma tecnologia um pouco mais defasada, era a injeção LE G-Tronic da Bosch, uma injeção analógica. Inclusive o sistema de ignição nesta injeção não era controlado pelo módulo da injeção eletrônica, coisa que no sistema Rochester, né, de um bico só, já era controlado pela nossa injeção eletrônica. Sim, nós tínhamos injeção e ignição integrados. E por incrível que pareça, para você que não sabe, até o arrefecimento do motor, no caso ventoinha elétrica ali do radiador, já era controlada pela injeção eletrônica no caso do Cadete e no caso do Monza EFI. Ou seja, nós já tínhamos que, né, nós da técnica das oficinas, chamamos de sistema Freak, que é nada mais é do que o arrefecimento controlado pela injeção eletrônica, através de sensor de temperatura. Então, turma, vale até um comentário, tá? Uma observação importante. A injeção eletrônica ela trouxe uma redução de emissão de poluentes desses carros tão bacana que esses carros seguiram atendendo ao Proconv até 1996 sem utilizar catalisador. Enquanto a Volkswagen seguiu insistindo no carburador em toda a sua linha praticamente, com exceção da linha Santana e da linha Gol GTI, a GM, com a injeção eletrônica, conseguiu não necessitar utilizar o catalisador. Ou seja, o componente que no veículo carburado, no caso da linha Volkswagen, coisa de 1 ano, ou em qualquer falha de mistura do carburador já era completamente destruído, no Cadete e no Monza não existia, porque não carecia. A própria injeção já se encarregava de deixar esses motores com níveis de emissões aceitáveis para o programa de emissão da época, que se não me falha a memória, era o Proconv L2, se não me falha a memória, tá? Bom, turma, Cadete ele seguiu sendo produzido até 98, vale a pena a gente dizer que em 1995 ele sofreu uma reestilização interna, ele ganhou um outro dash, né? O dash foi modificado ali, ficou mais arredondado, para alguns mais bonito, para outros não. Eu particularmente acho bacana.
Recebeu bancos um pouco mais simplificados, né? Que depois, inclusive, passaram a ser compartilhados com a linha Corsa em 1996. E já falando do modelo 96, ele recebeu uma reestilização externa, onde ele passou a ter apenas as versões GL e GLS, e também a versão Sport, que, entre aspas, substituiu a versão GSI. A Sport tinha a proposta de substituir a GSI, mas a verdade é que isso não ocorreu. O Cadete Sport, nós já vamos falar um pouquinho dele, ele era muito simplificado em relação ao GSI, então não dá para dizer que ele foi uma continuidade aí, uma continuação do GSI, porque não foi. E o que acontece, gente? Junto com essa reestilização, o Cadete ele foi sendo muito simplificado. A GM estava preparando o terreno para em 98 trazer o novo Astra. Por que trazer o novo Astra? Lembra que em um dos vídeos que a gente publicou aqui sobre o Astra, eu comentei com vocês que a GM trouxe o primeiro Astra e aqui vendeu no ano de 94, 95? Ele não fez muito sucesso, mas a GM não desistiu da ideia do Astra. Ela já estava vislumbrando trazer a futura geração do Astra assim que ela passasse a ser lançada lá na Alemanha para o Brasil. Então o que acontece? O Cadete ele foi sendo simplificado, então ele passou a ter os bancos internos similares, se não iguais aos do Corsa. Ele perdeu muito equipamento, por exemplo, computador de bordo foi uma coisa que de 96 para frente o Cadete já não tinha mais. Check control no painel ele já não tinha mais. Regulagem de altura do banco eu não tenho certeza, mas eu acho que foi capada também. Enfim, muita coisa do carro foi sendo retirada, ok? Ele foi ter um pouquinho mais de luxo ali na versão GLS, já derradeira de 97 e 98. Por quê? Porque tanto o GL quanto o GLS 97 e 98, eles receberam um motor derivado do Vectra, que nada mais é do que o motor família 2, o 2.0, com uma nova injeção eletrônica, uma injeção, né, Bosch Motronic, e que inclusive garantia um nível de emissões melhor, otimizado, né, e um desempenho também bem mais otimizado. Porém, nesses motores já foram aí incrementados, né, já foram acrescentados, melhor dizendo, os catalisadores na linha de escapamento. Bom, time, basicamente é isso, tá? De informação. O Cadete ele vendeu perto ali, tá? Das 500 mil unidades. Eu vou colocar o número exato aqui para vocês, tá bom? E o que acontece? Vamos falar um pouquinho aqui também das séries especiais e mostrar, lógico, as imagens para vocês, né? Falando das séries especiais do Cadete Hatchback, nós tivemos o Cadete Touring em 1990, né? Que foi em comemoração à Copa do Mundo da Itália, tá? 1990. Nós tivemos o Cadete Sport, que eu falei para vocês, que inicialmente era uma versão especial e ao mesmo tempo virou versão de série com o propósito, bem entre aspas, aí, de substituir o GSI. Isso foi entre 95 e 96, Cadete Sport. Nós tivemos o Cadete Light, que foi um tapa-buraco, tá? Que a GM fez entre o final de produção do Chevette Júnior em 1993 e o início das vendas do Corsa 1.0 em 94. Explico. O Cadete Light, ele era extremamente paupérrimo. Eu tive um, então eu posso falar com propriedade. O meu, ele só tinha um limpador e desembaçador traseiro. Não tinha nem porta-luva, gente, pra você ter uma ideia. O carro era muito básico. E o que acontece? Como a GM estava sem carro popular, digamos assim, no final da produção do Chevette Júnior 93, e ela ainda estava preparando, né, a linha de produção, o maquinário para produzir e começar a fazer a venda do Corsa, então ela lançou essa versão do Cadete Light em final de 93, já com o modelo 94, por praticamente um ano aí, que, né, para ter, digamos assim, um carro de entrada. Então o Cadete ele também teve essa participação, digamos assim, no mercado dos veículos de entrada, no caso com o Cadete Light, motor 1.8, tanto gasolina quanto TFI, tá bom? Nós tivemos aí, na história da Ipanema, algumas séries especiais também. Nós tivemos a Ipanema Sol, que eu vou mostrar aqui para vocês a imagem, que eu particularmente ainda não vi uma pessoalmente. Nós tivemos também a Ipanema Wave, tá? Que é bastante rara. A Wave eu me lembro de ter visto uma bem descaracterizada, já tem um tempinho já, tá bom? E basicamente são essas as versões. As versões de linha, né? O Cadete ele teve basicamente as mesmas versões que o Monza teve, então, digamos, de 89 até 93. SL
e SLE, né? Assim como houve o GS e o GSI, de 94 a 98. GL, GLS, de 94 a 95 GSI, né? E de 95 a 96 Sport, isso no caso das versões esportivas, ok? E na Ipanema não foi diferente, embora a Ipanema tenha uma questão um pouco diferente. A Ipanema, ela teve a sua produção findada em 1997, porém de 96 a 97 só existia a versão GL, não existia a versão GLS. Então, a Ipanema ela recebeu em 96 aquele mesmo facelift, né, que aconteceu no hatch, porém ela teve apenas a versão GL. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, foi muito utilizado, tá? Ipanema como ambulância e também como veículo de polícia militar. Bom, turma, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Se de repente faltou informação, fique à vontade para poder deixar seus comentários. Espero muito que tenha agradado vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo com mais conteúdos de qualidade do 676 Clube. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá!